E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso curso de Física Básica, aqui continuando falando de prefixos de unidade, só que hoje eu vou fazer alguns exercícios de fixação para vocês verem como isso é aplicado, porque os prefixos de unidades eles aparecem em toda a parte da física, então é muito importante que a gente já comece a se habituar a eles, beleza? Então, vou começar resolvendo alguns exercícios. Se você não sabe o que é prefixo de unidade, dá uma olhada na aula anterior, na aula 8 desse capítulo, para você poder ficar por dentro, beleza? Então, vamos começar os nossos exercícios sem mais enrolação. O primeiro exercício fala para a gente o seguinte: em uma viagem, um ônibus percorre 150 quilômetros. Qual foi a distância percorrida em metros? Olha só, o quilômetro, o quilo, ele é um prefixo que vale 1000. Então, o que você precisa fazer é pegar o 150 quilômetros e trocar o quilo por 1000. Vai ficar 150 vezes 1000 e isso vai ficar em metros. Logo, a gente vai ter, fazendo essa multiplicação, 150 mil metros. Esse foi o nosso primeiro exercício. O segundo exercício fala para a gente o seguinte: o tamanho de um determinado animal é de 50 centímetros. Qual é o valor desse tamanho, desse animal, em metros? Está mal escrito, né? O cara que fez esse quadro está escrevendo todo errado. Mas basicamente a gente quer saber qual é o tamanho desse animal em metros. A gente precisa lembrar que o cent é a centésima parte de alguma coisa, então é 1 sobre 100. E aí você vai escrever, ó, da mesma forma que você fez para o quilômetro, você vai fazer para o centímetro. Você vai ter, olha, 50 centímetros. O cent é 1 sobre 100, então você vai ter 50 vezes 1 sobre 100 metros. Fazendo essa divisão, você vai ter meio metro. Tranquilo, né? Agora vamos começar a complicar um pouquinho as coisas. A corrente elétrica que passa em um determinado circuito é de 200 miliamperes. O valor dessa corrente em amperes vale quanto? Olha só, a gente tem uma corrente que vale 200 miliamperes e o prefixo é justamente o mili. O mili é a milésima parte, é 1 sobre 1000. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, na verdade, do que a gente fez antes. Ó, 200 miliamperes. O mil é o prefixo que vale 1 sobre 1000, então eu vou substituir 200 vezes 1 sobre 1000. Você pode cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, vai ter 2 sobre 10. 2 sobre 10 é 0,2 amperes. E assim a gente fez nossos primeiros 3 exercícios. Vamos lá. Questão 4 já é um pouquinho mais difícil, mas nada de outro mundo. Perceba que vocês vão ver que vai ter um jeito da gente fazer isso de forma tranquila. Um processador apresenta uma frequência de 3 GHz. Então a gente já tem que identificar que esse giga aqui é aquele prefixo que a gente viu na aula, que vale 10 a 9, né? Ele vale 1 bilhão. Enquanto que ele continua falando o seguinte: qual é o valor dessa frequência em megahertz? O mega é outro prefixo e ele vale 10 a 6. E agora olha só, vamos escrever as relações que a gente tem. 1 gigahertz, ele é 10 a 9, o prefixo 10 a 9 hertz, beleza? 1 megahertz, ele é o mega, ele é o 10 a sexta. A gente pode fazer uma razão entre essas duas relações que a gente acabou de criar, né? Porque essas relações, elas vêm lá dos prefixos. E aí a gente vai ter o seguinte, eu vou colocar de vermelho, o gigahertz, né? O gigahertz sobre o megahertz, eles têm que ser igual 10 a 9 hertz sobre 10 a sexta hertz.
O hertz você pode dar aquela cortadinha, né? E aí você vai ter o seguinte, você vai ter que o gigahertz sobre o megahertz tem que ser igual a divisão de mesma base, a gente repete a base e diminui os expoentes. Eu vou diminuir o de cima menos o de baixo. 9 menos 6 vai dar 3. E aí eu vou pegar esse megahertz que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Olha que coisa curiosa que a gente acabou de encontrar. A gente encontrou que o gigahertz é igual a 10 ao cubo megahertz. Isso quer dizer o seguinte, lendo em outras palavras, a gente tem que 1 gigahertz são 1000 megahertz. Então, toda vez que eu quiser passar de giga para mega, a gente multiplica por 1000. Então, para passar de gigahertz para megahertz, vou multiplicar por 1000, são 3 gigahertz. Então, a gente vai ter 3 vezes 1000 megahertz. Isso dá 3.000 megahertz. Show de bola? Foi essa questão? Vamos fazer algo parecido aqui na de baixo. Olha só. O vírus SARS-CoV-2 apresenta uma dimensão próxima de 0,8 micrômetros. O tamanho desse mesmo vírus em milímetros é igual a quanto? Vamos lá. A gente precisa lembrar que o micro é um prefixo que ele é a milionésima parte. Então, ele é o 10 a menos 6. E o milímetro, ele é a milésima parte. Então, vai ser 10 a menos 3, ok? Você pode consultar a tabela de prefixos, né? Eu vou botar aqui a tabela de prefixos para você dar uma olhada da aula anterior, que você vai identificar aqui, ó, micro, mili e os outros prefixos que a gente falou, mega, giga e outros. Voltando para a questão. Olha só, a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Eu vou fazer com as mesmas cores, inclusive. 1 micrômetro são 10 a menos 6 metros, ok? O micro vale 10 a menos 6. O milímetro, né? 1 milímetro vai ser 10 a menos 3 metros. E aí você vai fazer aquela razão que você estava querendo fazer. Olha só, eu vou fazer de vermelho. Então, a gente vai ter 1 micrômetro sobre 1 milímetro. Isso vai ser igual, olha só, 10 a menos 6 sobre 10 a menos 3. Isso aqui metro, e embaixo metro também. Agora, eu posso cortar esse metro, né? De boinha. Cortamos o metro. E a gente vai ter o seguinte. 1 micrômetro sobre 1 milímetro. Ficou meio fora da casinha ali, mas tudo bem. Vai ter que ser igual a divisão de mesma base, a gente repete a base, que vai ser o 10, e diminui os expoentes, o de cima menos o de baixo. Então, a gente vai ter que isso vai ser igual a menos com menos, mais isso aqui vai ser 10 a menos 3. Então, olha só, preste atenção no que a gente vai fazer. Eu vou pegar esse milímetro que está dividindo, vou passar para o outro lado, multiplicando. A gente vai encontrar que 1 micrômetro equivalem a 10 a menos 3 milímetros. Então, o que você precisa fazer? Toda vez que você quer ir de micrômetro para milímetro, você vai multiplicar por 10 a menos 3, ok? Então, toda vez que você está indo de micrômetro para milímetro, você vai multiplicar por 10 a menos 3, só que multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1000. Então, você pode até criar uma relação assim, ó, para passar de micrômetro para milímetro. Eita! Para passar de micrômetro para milímetro, você vai dividir por 1000. Show de bola? E a gente quer saber o valor que está em micrômetros em milímetro, né? Eu quero saber
Qual é o valor, né, do tamanho desse vírus em milímetros? Então, eu só tenho que dividir por 1000. Fazer aqui uma divisória rapidinho, ó. A gente vai ter 0,8 micrômetros. Tem que ser igual a quanto? Para passar para milímetro, eu vou dividir por 1000. Então, vai ser 0,8 divididos por 1000 milímetros. E assim a gente vai ter 0,0008 milímetros. É um tamanho bem pequenininho. Vamos lá. Acabou? Claro que não. Vamos fazer a nossa questão mais difícil da aula de hoje. Então, questão 6 fala o seguinte: em um microséculo, há quantos segundos? Então, essa questão ela vai misturar os prefixos de unidades e também a conversão de unidade de tempo. Se você não sabe o que é unidade de tempo, dá uma olhada lá na aula que a gente fala de unidade de tempo. Vou deixar no card isso. E para a gente poder resolver isso aqui com tranquilidade. Vamos lá, essa questão é grande, ela é chata, então vou fazer com calma com vocês. Um microséculo. Então vou escrever aqui, ó, um microséculo. Eu poderia colocar o símbolo, mas eu também posso escrever palavras. Esse microséculo, o micro eu sei que ele é o prefixo que vale 10 a menos 6, né? Então vai ser 10 a menos 6 séculos. Um século tem 100 anos, então eu já vou substituindo, vou passar de século para ano. Então eu sei que isso aqui vale 10 a menos 6, o micro, e o século vale 100 anos. Ok? Gente, o micro, 10 a menos 6, ele significa também que é dividir por 1 milhão. Então, a gente pode escrever isso em formato de fração. Olha só, a gente pode escrever essa relação como 1 sobre 1 milhão vezes 100 anos. Cada ano tem 365 dias, então vou substituir isso, ó. Vou multiplicar aqui, ó, 1 vezes 100, vai ficar 100 sobre 1 milhão vezes 365 dias. Continuando, um microséculo vai ser igual a 365 vezes 100, ok? Só estou reorganizando, gente. Divididos por 1 milhão. Luiz, eu já posso simplificar aqui a brincadeira? Pode sim, mas vamos deixar para simplificar no final. Eu sei que cada dia tem 24 horas. Então, a gente vai multiplicar isso aqui por 24. Então, a gente vai ter esse aqui em horas já, esse resultado. Vamos continuar fazendo a conversão. Vou multiplicar todo mundo no numerador. A gente vai ter 365 vezes 24 vezes 100 divididos por 1 milhão. Show! 1 hora tem 60 minutos. Então, vou pegar e multiplicar por 60. Isso aqui vai ser em minuto. Então, a gente vai ter que um microséculo vai ser, vamos lá, 365 vezes 24 vezes 60 vezes 100 divididos por 1 milhão. 1 minuto tem 60 segundos e é o que a gente está querendo. Então, vamos multiplicar por 60. A gente, então, vai ter 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60 vezes 100. E isso tudo divididos por 1 milhão. Nossa, Luiz, que trabalho. É um trabalhão. Agora a gente tem que fazer essas contas. Como que a gente vai fazer essas contas? Vou simplificar os zeros, né? Eu posso simplificar um zero de baixo com um zero de cima. Eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Então, a gente vai poder cortar 4 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4 zeros. Oh, que coisa legal. A gente vai ter, então, 365 vezes 24 vezes 6 vezes 6. Esse 1 aqui, ele não vai interferir em nada na nossa conta. E aqui a gente vai ter 100. Beleza. Deu uma simplificada, já ficou menos aterrorizante a conta. Vamos fazendo com calminha. Vou escrever de novo que um nosso microséculo
ele vai ser igual 6 vezes 6, 36. Então, a gente vai ter 365 vezes 24 vezes 36. Eu multipliquei 6 com 6, divididos por 100. Isso vai ser igual. Gente, se você fizer 24 por 36, vocês vão encontrar 864. Então, a gente vai ter 365 vezes 864 divididos por 100. E isso vai dar, se você multiplicar 365 por 864, vocês vão encontrar 315.360, divididos por 100. Fazendo essa divisão por 100, a gente vai encontrar que a nossa resposta vai ser que 1 microséculo, vou colocar abreviado, mais ou menos abreviado, ele vai ser dividir por 100 e andar com a casa da vírgula 2 vezes para a esquerda. Então, vai ser 3.153,6 segundos. E assim, a gente finaliza essa questão, terminando também a aula de exercícios de fixação sobre prefixos de unidade. Eu vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!